Você também certamente já deve saber qual é a nova moda nas igrejas evangélicas brasileiras. Quando eu falo igrejas evangélicas brasileiras, obviamente que não estou dizendo todas as igrejas, mas uma boa parte das igrejas, ou quem sabe até a maior parte. As igrejas que estão sendo pintadas de preto, tanto interiormente como exteriormente. Alguns templos até têm pintado o seu exterior na cor preta. Essa é a nova tendência, a nova moda que se vê de norte a sul do país. Você com certeza conhece alguém que frequenta uma igreja preta ou até mesmo você mesmo já frequenta uma igreja que de repente escureceu totalmente o seu ambiente. Nós fizemos um primeiro vídeo da série que foi a nova moda das igrejas escuras, das igrejas pintadas de preto, que deu uma repercussão muito tremenda. E agora nós estamos fazendo o segundo vídeo da série. Se você não assistiu ou se você assistiu o primeiro, não importa, esse vídeo é para você. E ao final dele, encaminhe para todas as pessoas que você conhece que frequentam ou que apoiam essa nova tendência, essa nova moda. Nós vamos mostrar no final do vídeo algo que vai chocar você, mas para isso, assista esse vídeo até o final. Você que já assistiu o primeiro vídeo que nós fizemos, você já sabe do que nós estamos falando. Mas para você que ainda não assistiu, o link está na descrição do vídeo. São as novas igrejas evangélicas, as igrejas que estão sendo pintadas de preto. Só para que você saiba do que nós estamos falando, veja algumas imagens. São igrejas que estão sendo pintadas de preto, fundo preto, teto preto, chão preto, paredes pretas, algumas com canhões de LED, cortina de fumaça, luz neon. Igrejas que mudaram totalmente o seu ambiente. Essa moda veio da Austrália e também foi incorporada no Brasil. Muitas igrejas evangélicas estão adotando esse ambiente, estão adotando essa nova moda. Como você pode ver, os templos totalmente modificados, mais parecendo casa de show, casa de espetáculo, boate, bar. No primeiro vídeo da série que nós fizemos, 90% das pessoas que assistiram o vídeo apoiaram a mensagem. Apoiaram a mensagem de que a igreja pintada de preto, as igrejas escuras, na verdade, traduzem uma estratégia carnal, uma estratégia de marketing para reverter em números. Que nunca antes na história a igreja precisou utilizar-se desses métodos. Mas 10% das pessoas que assistiram o vídeo, ou por alguma conveniência, ou porque frequentam as igrejas pretas, escuras, ou porque de alguma maneira são líderes que pintaram as suas igrejas e escureceram os ambientes das suas igrejas, essas pessoas lançaram para a gente alguns argumentos, algumas mensagens rebatendo o vídeo, como se o argumento delas fosse o suficiente para demonstrar que falar sobre esse tema, na verdade, não tem a devida relevância. Então agora nós vamos debater, nós vamos rebater argumento por argumento desse pequeno número de 10% de pessoas que foi contra o vídeo. Se você não assistiu o vídeo, isso não tem problema nenhum. Você pode assistir, como eu disse na descrição do vídeo, tem o link ali para você assistir. E também esse vídeo serve para que você demonstre para aquela pessoa, para que você encaminhe para aquela pessoa os argumentos pelos quais ela deve mudar de opinião. Ela deve, na verdade, rever o seu pensamento de que a igreja pintada de preto, na verdade, não tem nada demais, é o tal do nada a ver. Então agora você tem a oportunidade de mandar esse vídeo, nós vamos rebater argumento por argumento para demonstrar que a igreja pintada de preto, na verdade, é uma grande apostasia dos últimos dias. O primeiro argumento que lançaram contra o vídeo, que 10% das pessoas lançou contra o primeiro vídeo, foi o seguinte, que preto na verdade é uma cor que Deus criou, porque o preto não tem nada demais. De fato, o preto é uma cor que Deus criou. Na verdade, o preto tem ausência de luz, Mas o tema da mensagem foi que as igrejas estão sendo pintadas de preto. E nós fizemos muitas analogias com as trevas, com a escuridão, mas de fato é preciso esclarecer que o preto é uma cor em tese como qualquer outra. Acontece que em se tratando de ambiente, quando você pega, por exemplo, uma sala, um galpão, um ginásio, e você pinta as paredes de preto, seja as paredes, o fundo, o teto, o chão, o que acontece com o ambiente? Você escurece o ambiente. Se você pintar, por exemplo, uma casa na cor branca, na cor palha, na cor bege, o que vai acontecer com essa casa? Essa casa vai ficar clara.
Você concorda comigo? Então não é a cor em si. Algumas pessoas não entenderam a proposta do vídeo e disseram que mas o seu cabelo é preto, mas o seu terno é preto. Ninguém está dizendo que é proibido usar a cor preta. Faltou raciocínio minimamente lógico para entender que nós não fomos contrários à cor preta em si, exclusivamente pela cor preta, mas sim, tratando-se de ambiente, o que a cor preta ocasiona? A cor preta ocasiona o escurecimento do ambiente. Se você pegar, por exemplo, o seu quarto, faça um teste, pinte as suas paredes, o chão e o teto de branco ou de palha ou de qualquer cor nesse tom e pinte tudo de preto ou tudo de azul escuro. O que vai acontecer com o ambiente? O ambiente vai ficar escuro. Então nós demonstramos que quando o ambiente se escurece pela cor que foi usada, obviamente que aquilo simboliza trevas, porque trevas simboliza escuridão. Exatamente por esse motivo que o preto é usado no luto, o preto é usado algumas pessoas que estão depressivas. Por quê? Porque ele traduz uma ideia de, entre aspas, vou usar essa palavra, baixo astral, um ambiente tenebroso. Exatamente por esse motivo não é a cor em si. Algumas pessoas chegaram a dizer, mas a cor da sua Bíblia, a capa da cor da sua Bíblia é preta. Meu Deus, eu não sei como uma pessoa pode escrever algo assim. É óbvio que um carro pode ter a cor preta, um terno pode ter a cor preta, o cabelo de uma pessoa pode ser na cor preta, a barba de uma pessoa pode ser na cor preta. Não por isso ela é uma pessoa condenada, não por isso ela está no inferno. Não tem nada a ver. O que nós estamos explicando, o que nós explicamos no primeiro vídeo é que, tratando-se de ambiente, quando você pinta na cor preta, você escurece o ambiente. E quando você escurece o ambiente, você traz um ambiente de trevas, um ambiente de escuridão. Por isso que a noite é chamada trevas e o dia é chamado dia, luz. Então, as pessoas precisam entender o básico. Se não fosse assim, as pessoas negras ou as pessoas que têm a pele escura seriam amaldiçoadas. A pessoa branca é igual a pessoa parda, é igual a pessoa negra. Não é a cor em si, mas o que a cor, o tom da cor, causa no ambiente. Então, esse argumento que algumas pessoas utilizaram, na verdade, é um argumento muito desinteligente até. Por esse motivo, nós estamos rebatendo o primeiro argumento utilizado para, de alguma maneira, rejeitar a mensagem da verdade. O segundo argumento foi que eles disseram que o templo, na verdade, somos nós, somos os seres humanos. Mas no vídeo anterior, em nenhum momento nós dissemos que o templo eram as paredes, que o templo era o CNPJ, ninguém falou isso. Aliás, se você for assistir os vídeos do Ministério Ciência da Profecia, você vai ver que em muitos vídeos nós já falamos que o templo de Deus são as pessoas. A mensagem na palavra de Deus é muito clara, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então é óbvio que o ser humano é o templo de Deus. Mas quando nós falamos o templo, quando nós falamos igreja, nós estamos falando, obviamente, no sentido genérico para que a pessoa entenda que tipo de estabelecimento é. Quando você fala igreja, você imagina um templo, você imagina uma casa de oração. Quando você fala um bar, você sabe o que é um bar, onde as pessoas bebem. Então, as pessoas tentaram rebater com um argumento, na verdade, que não tem nenhum sentido, porque em nenhum momento do vídeo anterior nós dissemos que o templo de Deus eram as paredes. Esse é o segundo argumento totalmente vil. Um outro argumento que foi utilizado por apenas 10% das pessoas que viram o vídeo, a minoria, porque a maioria entendeu, foi dizer e questionar que o primeiro vídeo estava sendo gravado num ambiente escuro, que o terno de quem estava falando, que no caso era eu, era um terno totalmente escuro, que o cabelo era escuro, que a barba era escura. Mas essas pessoas realmente não entenderam nada da proposta do vídeo. Eu vou passar um pouquinho do vídeo anterior para você entender, já que você pode não ter assistido, como foi gravado e como foi feito o vídeo anterior. Você observa aí agora, nós fizemos o primeiro vídeo num ambiente escuro, com uma porta entreaberta, justamente para dar ênfase na mensagem.
Algumas pessoas então não entenderam essa proposta. Se você observar os vídeos do Ministério Ciência da Profecia, são todos temáticos, ou seja, eles têm relação com o tema. Por esse motivo, o vídeo foi gravado num ambiente escuro. Essas pessoas não entenderam o básico da proposta do vídeo e também não assistiram o vídeo até o final, porque no final do vídeo o ambiente escuro foi propositadamente escolhido para contrastar com a luz que entra no final do vídeo. Essas pessoas provavelmente viram uma parte do vídeo, mas julgaram rapidamente antes de ver o restante do vídeo. Vamos ver esse pedacinho só para você entender o porquê, na verdade, o ambiente escuro foi escolhido propositadamente. Veja só o trecho do vídeo. Chegamos num ponto em que é necessária uma reflexão. A luz é melhor que as trevas. Então, logicamente, o primeiro vídeo que foi gravado foi propositadamente escolhido nesse ambiente para contrastar as trevas com a luz, para demonstrar a diferença entre a luz e as trevas e principalmente para fazer um vídeo temático, um vídeo apropriado para o tema. Mas infelizmente 10% das pessoas acabaram não entendendo a proposta do vídeo. Um quarto argumento lançado por esse pequeno grupo, por essa pequena minoria que teme não aceitar a verdade, foi dizer o seguinte: mas em igrejas brancas tem um monte de gente que peca, tem um monte de gente estragada, tem um monte de gente que está em pecado, em adultério, e em igrejas pretas tem um monte de gente que às vezes está buscando a Deus, mas ninguém disse que só porque você está numa igreja clara, numa igreja que tem mais luz, então todas aquelas pessoas estão salvas. E se você está numa igreja escura, então todas as pessoas que ali estão vão para o inferno. Ninguém falou isso no vídeo anterior. Em nenhum momento isso foi falado. Na verdade, isso é uma interpretação extensiva de quem assistiu o vídeo, não quis receber a mensagem, não quis entender e aceitar a verdade. Nós estamos questionando o estereótipo, o formato, a importação de um padrão mundano. Nós não estamos dizendo, em nenhum momento dissemos no primeiro vídeo, que isso faz com que todas as pessoas que estejam naquele ambiente sejam condenadas ou sejam absolvidas. Se estiverem numa igreja clara, serão totalmente salvas, e se estiverem numa igreja escura, serão totalmente condenadas. Ninguém nunca disse isso no primeiro vídeo, mas infelizmente pessoas ou mal intencionadas, ou porque pintaram as suas igrejas de preto, escureceram seus ambientes, ou porque gostam desse ambientezinho mais carnal, acabaram trazendo essa alegação que é totalmente vil e que nunca foi mencionada no vídeo anterior. Um quinto argumento utilizado por algumas pessoas que resolveram não aceitar a verdade. Qual verdade? Que as igrejas pretas, as igrejas pintadas de preto, na verdade traduzem uma ideia extremamente carnal, um marketing extremamente comercial, totalmente terreno e diabólico. Elas preferiram não aceitar essa mensagem, lançando então um quinto argumento, um quinto motivo. Elas disseram que o que importa é que o evangelho seja pregado. Eu vou repetir, apenas uma minoria fez isso, 10%, 90% aceitou a verdade. E nesse quinto motivo, elas disseram então que o evangelho tinha que ser pregado. Não importa se numa igreja clara ou numa igreja escura. De fato, só que esse pensamento é extremamente pequeno, porque o evangelho, ele se traduz em muitas coisas. O evangelho não é só simplesmente falar sobre Jesus, o Evangelho vai de Gênesis a Apocalipse, e há muitas passagens no Evangelho que nos ensinam sobre casamento, que nos ensinam sobre relacionamento, sobre caráter, sobre o trabalho, sobre a vida cotidiana, sobre a nossa vestimenta, sobre a nossa forma de se portar. Então, obviamente que não é somente o Evangelho, mas o Evangelho vai nos ensinar todas essas coisas. E uma das coisas que o Evangelho ensina é que a igreja, o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, não deve causar escândalo, não deve causar vergonha. Agora eu pergunto para você, nós somos rodeados, conforme diz Hebreus capítulo 12, por uma tão grande nuvem de testemunhas, seja de pessoas cristãs e pessoas ímpias, pessoas que servem e pessoas que não servem a Deus. Aí o camarada está andando na rua, ele sabe muito bem olhar e diferenciar um bar, diferenciar uma boate,
diferenciar uma balada, diferenciar um pub, diferenciar um prostíbulo só olhando de fora, só olhando para o estabelecimento. Mas quando ele passa e vê uma igreja pintada, vou repetir, um templo, uma igreja, entenda que templo é um sentido para você entender que tipo de estabelecimento que eu estou falando, pintada totalmente de preto, o que essa pessoa vai pensar? O que escândalo que essa denominação vai causar? Uma igreja que parece boate, uma igreja que parece bordel, uma igreja que parece um bar, uma igreja que parece uma balada. Será que isso é dar testemunho? No Evangelho de Mateus diz que se o olho direito escandalizar, ou o esquerdo, arranca e lança para longe de ti. Porque é melhor entrar sem o olho do que com os dois padecer no fogo do inferno. Se a tua mão te escandalizar, arranca e lança para longe de ti. É isso que a palavra nos diz. Mas as igrejas que estão sendo pintadas de preto, na verdade, estão sendo confundidas com boates, com bares. Será que isso não é um escândalo? Então, o evangelho que tem que ser pregado nas igrejas, seja claro ou escuro é verdade, também vai ensinar isso aí. Também vai ensinar que há diferença entre o que serve e aquele que não serve. Há diferença entre o justo e o ímpio. E essa diferença não está somente no coração, porque o coração ele vai traduzir todo o exterior. Jesus disse que se nós limparmos o nosso interior, o nosso exterior vai refletir. E isso serve também para o nosso testemunho, isso serve também para a nossa vestimenta, isso serve também para os templos. Então, dizer que o Evangelho seja pregado como se o Evangelho não ensinasse essas coisas, na verdade é um pequeno e vil argumento também de pessoas que possivelmente entenderam muito pouco do que é o Evangelho. Um sexto argumento utilizado por essa minoria que preferiu não aceitar o vídeo anterior é dizer que, como eu já falei, o cabelo é preto, a barba é preto, o terno é preto, na verdade como se isso traduzisse um estilo da pessoa. É totalmente diferente você ter o cabelo preto. Muitas pessoas têm o cabelo preto, muitas pessoas têm a barba preta, muitas pessoas usam roupas pretas, muitas pessoas andam de carros pretos, há muitas pessoas negras. Não há problema nenhum, ninguém é melhor ou pior por causa disso. Isso não traduz nenhum estilo. Agora, por exemplo, se você pegar uma pessoa que se veste de preto, de alto a baixo, está sempre de preto, você vai dizer que aquela pessoa é dark, aquela pessoa é emo, que são características de roqueiros, são segmentos da sociedade que têm uma característica própria, é totalmente diferente. Ninguém condenou a cor preta por si, mas sim quando ela é utilizada num cenário em que caracteriza um ambiente, em que caracteriza uma pessoa. É nesse sentido que foi falado sobre a cor preta. As igrejas que estão sendo pintadas de preta, na verdade, elas traduzem a ideia de um bar, de um show, de uma casa de espetáculo, de um teatro, de uma casa de prostituição. Essa é a diferença. A cor preta em si, Deus criou a cor preta, a cor branca, a cor amarela, a cor azul. Então, é um argumento extremamente de pessoas que não conheceram o mínimo, ou preferiram não entender o mínimo da mensagem. Uma outra questão também é que esses 10% que negaram a verdade no vídeo anterior, que negaram a verdade que as igrejas pintadas de preto na verdade traduzem uma moda carnal e diabólica, uma técnica de marketing extremamente humana, cuja a igreja nunca se utilizou em toda a história, é que esse ambiente atrai jovens, atrai pessoas que normalmente não iriam na igreja. Mentira! O Espírito Santo nunca precisou disso em séculos e séculos da história cristã. Agora, você que é pai, você que é mãe, eu quero que você faça um seguinte raciocínio. Imagina o seu filho pequeno, 12, 11, 9, 10 anos, você acostuma ele na igreja, no templo. Entenda que igreja, quando eu falo, é para entender qual tipo de estabelecimento. Você acostuma ele nesse ambiente. Qual ambiente? Da igreja escura, da cortina de fumaça, do LED, do canhão de luz, dos jogos de luz. Esse seu filho, essa sua filha adolescente, está sendo acostumado a viver, a estar num ambiente de boate, num ambiente de bar, num ambiente, porque é exatamente o mesmo ambiente que existe no bar, que existe na boate, que existe na casa de prostituição. Então, quando esse seu filho,
um dia resolver dar uma escapadinha para o mundo, seja através de uma influência de um amigo, seja através de uma influência de alguém no colégio, e ele chega lá naquele ambiente da boate, lá naquele ambiente do prostíbulo, lá naquele ambiente do bar, e for exatamente como é na igreja, que você sabe que é fumaça, luz, escuridão, ele não vai sentir nenhum peso na consciência de estar naquele ambiente. Nós já fomos jovens, você que me assiste já foi jovem, sabe muito bem que antigamente, quando um jovem dava uma escapadinha dessa e ia num ambiente desse, nem precisava acontecer nada de ruim, nada de tão pecaminoso, mas só aquele ambiente era tão opressor para aquela pessoa que deu aquela escapadinha, para aquele jovem, que ele voltava para casa dizendo: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, onde é que eu estou? Onde é que eu fui parar? Meu Deus, eu tenho que voltar para a igreja. Por quê? Porque o ambiente da igreja é totalmente diferente do ambiente do bar, do ambiente da boate, do ambiente da danceteria, do ambiente do pub. É totalmente diferente. Mas o que as igrejas estão fazendo, na verdade, é tornar exatamente igual o ambiente do bar, da boate e do prostíbulo ao ambiente da igreja. Como assim? Com escuridão, com LED, com jogos de luzes, com canhão de fumaça, com luz de fumaça. Exatamente isso que estão fazendo. E você está ensinando o seu filho, ensinando a sua filha, que esse ambiente é normal, é natural. Então o dia que ele sair uma vez, que ele sair outra vez, que ele sair outra vez, para ir numa boate, para ir num bar ou até para ir numa casa de prostituição, certamente esse seu filho não vai sentir absolutamente nada. Não vai sentir nenhum tipo de temor, não vai sentir nenhum tipo de peso por estar naquele ambiente. Porque, na verdade, ele já é acostumado com esse ambiente. Aonde? Na sua própria igreja. Então, veja que esse argumento de ser uma estratégia para jovem, de ser uma estratégia para os adolescentes, na verdade, não é estratégia coisa nenhuma. É uma grande armadilha, uma armadilha do diabo. A grande verdade é que o Espírito Santo não é mais suficiente. Você precisa adaptar o ambiente para atrair as pessoas, você precisa mudar a quantidade de luz para agradar as pessoas, você precisa trazer canhões de LED, fumaça. Por quê? Porque você precisa encher o templo, porque você precisa reverter em números. Técnica de marketing, técnica carnal, técnica de manipulação mental, técnica para atrair os mais carnais. E com aquilo que você atrai os mais carnais, é aquilo que você precisa manter para aquele carnal, para aquela carnal fique na igreja. Você sabe muito bem disso. Então, durante séculos, a igreja nunca precisou disso. A igreja instituição, o corpo espiritual de Cristo, nunca precisou adaptar ambientes para que a palavra fosse pregada, para que as almas fossem reconciliadas, para que as almas fossem salvas. Nunca precisou disso. Então, na verdade, essa nova moda de pintar as igrejas evangélicas de preto, na verdade traduz somente uma coisa: casa de show, casa de espetáculo, casa de entretenimento, casa de diversão. Para quê? Para reverter em números, para reverter em pessoas, para reverter em ibope, em popularidade, tudo que é carnal, tudo para desenvolver a vaidade e para alavancar os números. Essa é a verdade. O Espírito Santo sempre foi suficiente. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem conduz uma pessoa para sair da sua casa, pegar o seu carro, a sua bicicleta ou a sua moto, ou ir a pé até o templo, até ir na igreja ou numa reunião de oração para receber a palavra. A igreja nunca precisou de técnica de marketing, nunca precisou tornar o ambiente mais carnal, mais parecido com boate, com pub, com bar, com casa de prostituição. Nunca precisou. Essa é a verdade. Mas, infelizmente, 10% das pessoas que assistiram o vídeo anterior resolveram negar a verdade. A igreja evangélica brasileira, alguns templos, algumas denominações, estão importando um padrão mundano, um estereótipo, um padrão de ambiente mundano, da boate, do bar, da casa de prostituição, do teatro, do cinema, para atrair aqueles que gostam de um cineminha, aqueles que gostam de um barzinho, aqueles que dão um chego numa balada. Essa é a verdade.
Exatamente por esse motivo é que esses pastores não pintam, por exemplo, as suas casas de preto, onde eles moram. Por que pintam somente a igreja, o templo? Por que não pintam as suas casas? Por que não pintam o seu quarto? Por que não pintam a sua sala da sua residência de preto? Simplesmente porque o templo é uma estratégia de marketing. O templo é uma estratégia de agasalhar mais pessoas. Técnica de manipulação. Técnica para fazer do culto um espetáculo, um show. Luzes, fumaça, câmera, ação. É por isso que os templos evangélicos estão sendo pintados de preto, causando escândalos tanto nos cristãos como nos ímpios, que passam de fora e não sabem dizer: isso é uma boate, isso é um bar, isso é uma igreja com bilheteria. Algumas igrejas têm adotado até mesmo bilheteria para entrar. Então, é isso que na verdade tem sido as igrejas evangélicas brasileiras. Os pastores têm adotado, eu não estou dizendo que os pastores irão ao inferno porque fizeram isso, ou que são pessoas extremamente mal intencionadas, mas fato é que cederam por vaidade, cederam por vislumbrar possivelmente o melhor resultado nos números. Não que a igreja não precise de dinheiro, eu não estou dizendo isso. A obra de Deus se faz com recurso, mas não precisa ser utilizado um método carnal. Deus é suficiente, o Espírito sempre foi suficiente, tanto para alimentar, tanto para fazer a obra ir avante. Não precisa de técnica de marketing. Essa é a questão, que as pessoas que frequentam essas igrejas e até mesmo os pastores teimam em não aceitar a verdade. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Agora você vai ficar chocado com o que eu vou mostrar para você. Além de ser um escândalo as igrejas estarem sendo pintadas de preto, não porque o preto é um problema, mas porque padroniza o ambiente igual dos ambientes que eu falei, as boates, as danceterias, os prostíbulos, os bares, um abismo chama outro abismo. Agora você vai ficar então perplexo com o que eu vou mostrar para você e você vai entender exatamente por que um abismo chama outro abismo. Veja os convites que estão sendo confeccionados para os cultos nessas igrejas que estão sendo pintadas de preto. Veja só os convites que eu recebi, que nós aqui do Ministério Ciência da Profecia recebemos, de pessoas que estão indignadas com essa nova moda. São pessoas idôneas, pessoas que nos mandaram esses convites, são convites reais, você pode até pesquisar em redes sociais, Instagram, e você vai ver então o que está sendo feito, já estendendo esse ambiente de prostituição, de bordel, de boate nas igrejas evangélicas. Veja só os convites. Veja esse convite. Open Bar, o culto. É uma chamada para um culto com essa mensagem, com essa arte. Open Bar. Quem olha isso, será que consegue imaginar que isso é um convite de um culto ou é um convite para uma balada? Veja ainda que tem 871 curtidas. Agora veja esse outro convite que nós recebemos de uma pessoa idônea que está acontecendo em algumas igrejas pintadas de preto. Vem novinha, o culto. Você já imaginou na época de Jesus algo semelhante, na época dos apóstolos? Vem novinha, o culto. Alguém será que consegue olhar para essa arte, para esse convite e dizer que isso não é um convite de uma balada? Não, é o convite de uma igreja pintada de preto, para um culto evangélico. Agora veja esse outro convite, culto evangélico, doces ou travessuras, com o tema Halloween, com o tema da festa do Dia das Bruxas dos Estados Unidos. Nós realmente estamos vivendo os últimos dias. Você consegue realmente perceber a gravidade disso? Estão querendo mundanizar, estão querendo carnalizar os templos evangélicos. Há uma força oculta operando nisso. Há uma força espiritual operando nisso. Há uma força diabólica operando nisso. Mas as pessoas, infelizmente, estão cegas. Pintam e bordam achando que está tudo bem. Na verdade, elas estão amando
as cores escuras. Elas estão achando muito bonito, muito chique, muito diferenciado. Há um espírito maligno, há uma questão espiritual, um componente espiritual nessa nova moda das igrejas pintadas de preto. E esse componente espiritual é altamente demoníaco. De fato, as pessoas estão achando algo mais bonito, algo mais luxuoso, algo mais moderno as igrejas pintadas de preto. Exatamente por esse motivo é que nós estamos vivendo os últimos dias. Se você conhece alguém que ama ir nessas igrejas pintadas de preto, se você conhece alguém que está amando essa nova moda, está amando esse ambiente escuro, encaminhe esse vídeo, encaminhe essa mensagem. Encaminhe essa mensagem para o seu filho e para a sua filha, para que ele desperte, na verdade, que isso é apenas uma secularização da igreja. É uma tendência que tende a mundanizar a instituição igreja. Isso está sendo feito fora do Brasil e está vindo em massa, está acontecendo em massa também no nosso país. As pessoas estão amando a cor preta. Não que a cor preta, volto a dizer, tenha algum problema em si, mas tratando-se de ambiente, elas estão amando o que a cor preta proporciona, a escuridão. E sobre isso, a Bíblia é muito clara. Vamos ler o texto. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, preste atenção, luz no sentido de ser Jesus, mas também espiritual, também iluminação, luz, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. E a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. É exatamente o que você tem visto dentro das igrejas evangélicas. As pessoas estão amando mais as trevas, mais a escuridão proporcionada pela pintura preta do que a luz. Por quê? Porque as suas obras são más. Porque é aquela pessoa que curte um pelar e um pecar. É aquela pessoa que gosta de seguir a tendência, seguir a moda, seguir a novidade. Mas, na verdade, não para se questionar se realmente isso tem dado testemunho, se isso não tem sido motivo de escândalo para ímpio, para justo. Essa é a verdade. O apóstolo Paulo profetizou que nós viveríamos um tempo de apostasia, um tempo de esfriamento da fé, um tempo de afastamento da fé. Portanto, é tempo da igreja acordar. É tempo de você, que havia tentado de alguma maneira rebater o vídeo anterior com um argumento vil, com um argumento pobre, rever o seu conceito. Encaminhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir. Certamente, essa mensagem vai elucidar essa questão que tem sido uma questão tão aceita, tão sem qualquer questionamento por parte dos cristãos brasileiros. A apostasia, ela não virá, a apostasia ela já chegou. E ela já chegou porque Jesus Cristo está voltando.